papo com o Gustavo, como a gente conhece, Guga, né? O Guga tá por aqui para falar com a gente hoje sobre um prêmio muito importante que ele recebeu essa semana, né? Esse prêmio nada mais nada menos do que o Educador Nota 10, né? Foi criado em 1998 com o intuito de reconhecer e valorizar os professores e gestores escolares da educação infantil até o ensino médio das escolas públicas e privadas de todo o país. E essa semana a gente teve a honra, né, de compartilhar aí com o Guga a emoção que foi ver a entrega desses prêmios, porque o Guga ele foi aí premiado em 2 categorias. Ele vai falar melhor pra gente sobre isso. A gente vai começar falando sobre o prêmio, Guga, e depois a gente vai partir para as outras novidades, para o pessoal já ficar sabendo aí o que é que vai vir nesses próximos dias para cá. Guga, bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo aos estúdios da Florescer FM. Bom dia, Larissa. Bom dia, Vinícius. É com grande gratidão que eu estou aqui, com o peito cheio de alegria e um sentimento assim, que não é possível descrever em palavras, por toda a torcida que vocês tiveram por a gente, por toda a divulgação, todos os companheiros de Flores. E assim, foi uma vitória, não uma vitória de Guga, uma vitória de Gustavo, mas foi uma vitória do Nordestino, uma vitória de Pernambuco. E assim, quero expressar e agradecer a todos que tiveram um tempinho para mandar uma mensagem, de compartilhar, de mandar felicitações para a gente nesse momento tão importante. Esse prêmio Educador Nota 10, né? Você estava concorrendo como educador, né? Mas também vocês foram premiados, né? Você agora atuando na ETE Paulo Freire, na cidade de Carnaíba, vocês colocaram, inscreveram um projeto no eixo de sustentabilidade para reciclar insumos das casas de farinha, não foi? Também foram premiados, inclusive trazendo um prêmio em dinheiro para a escola de R$ 25.000. Conta pra gente como foi aí essa ideia desse projeto, a execução do projeto e agora a alegria de ter sido premiado, né? Conta aí um pouquinho. No ano passado eu peguei uma disciplina que era Construções e Invenções Sustentáveis e eu solicitei aos alunos que eles olhassem nas comunidades e, ao observar-se situações, analisassem se aquilo estava certo ou errado, se teria alguma problemática em si que estivesse prejudicando a comunidade que eles moravam, ou então algum parente, algum colega, algum amigo. E em um momento, os alunos lá do Quilombo do Caruá, eles enviaram uma foto que foi ao lado da casa de farinha, um solo todo degradado a partir do descarte inadequado da manipoeira, que é um líquido gerado da prensagem das raízes para a produção da farinha. E nesse momento, a gente começou a investigar as problemáticas causadas por esse líquido. E com essa problemática, a gente dividiu a turma em 6 grupos, e cada grupo tinha uma responsabilidade de obter um produto gerado a partir da manipoeira. Então, teve um grupo que produziu vinagre, outro grupo produziu biogás, teve um trabalho que foi reduzir a toxicidade a partir de uma filtração. Então foram diversos projetos desenvolvidos por esses alunos com o intuito de destinar um resíduo que era poluente e obter um produto de grande interesse da comunidade. A gente teve aí uma busca, né, um olhar perceptivo do que era que estava precisando ser feito na sociedade, né, para a gente ver como a educação ela é poderosa, como ela tem aí essa capacidade, né, de trazer benefícios para a sociedade como um todo, né. Tem muita gente que negligencia a educação, mas ela que transforma o mundo, né, literalmente, porque ela é a base para todas as outras profissões que a gente tem. E o Guga trazendo aqui esse exemplo desse projeto que foi executado lá na ETE, é a prova viva disso, né? Não só a gente fala o Guga, mas tem muitos outros professores aqui da nossa região que também fazem um trabalho muito importante e de um impacto imenso para que a gente tenha aí iniciativas como essa que vão resolver problemas da sociedade como um todo, né? E aí, Guga, você ficou sabendo desse projeto do Educador Nota 10, né? Ficou sabendo desse concurso, se inscreveu. Como foi aí a expectativa dos meninos, principalmente, né? Que aluno fica meio ansioso, né? Como foi que eles lidaram, assim, com esse processo de inscrição, submeter projeto e apresentar o que eles tinham feito e até a ganhar o prêmio, receber esse prêmio final? Durante a disciplina, os alunos eles tiveram uma oportunidade única que você também teve de participar de feiras de ciências, que foi um divisor de água na vida desses meninos. A gente sabe que muitas vezes você está na frente de outra pessoa, apresentar um projeto, conversar com outra pessoa, você tem a timidez e às vezes tem um bloqueio. E esses projetos possibilitaram esses alunos quebrarem esse bloqueio. Então a gente tem alunos apresentando um projeto em rede nacional, a gente tem alunos apresentando projeto para professores universitários e
Tudo isso a partir de uma disciplina que foi essa disciplina de construções e invenções sustentáveis. E ao terminar a disciplina, os alunos disseram, Gustavo, olha, tem um prêmio que é interessante você participar, que partiu deles mesmos, assim, a indicação para participar desse prêmio. O professor educador nota 10, vamos participar, professor? Aí eu disse, não, mas será que a gente tem capacidade para concorrer a esse prêmio? Não, o projeto da gente é muito bom, é muito bacana. E a partir desse incentivo, a gente submeteu um projeto. Foram mais de 4.000 inscrições que tiveram nessa edição. Dessas 4.000 inscrições, selecionaram 9 professores em 3 eixos diferentes. Então, o nosso eixo era mais voltado para a sustentabilidade, porém não deixava de atender direitos humanos e a parte de tecnologia e inovação durante o desenvolvimento da nossa pesquisa. E aí você viajou semana passada para São Paulo, né, para poder receber aí, participar da cerimônia, receber esse prêmio. Os meninos foram com você também? Você foi sozinho? Como foi? Eu fui sozinho para São Paulo, fui domingo. Realmente era uma apresentação restrita aos membros da mesa e durante a premiação não poderia levar ninguém. Então foi assim, foi um momento muito especial, porém a gente ficou com um anseio, que era realmente ter alguém próximo da gente naquele momento. Essa conquista em si a gente precisa valorizar e reconhecer a presença de todos que estiveram com a gente durante todo o tempo em si, durante toda a nossa trajetória. Então foi um momento muito importante, muito importante. Você esperava, Gustavo? Tava lá na final, tudo podia acontecer, né? Você, obviamente, tinha ali a possibilidade de receber o prêmio, mas eu não sei você, mas a gente sempre acha assim, será que realmente, né, no meio de tanta gente boa, será que eu vou ser bom o suficiente para alcançar ali o primeiro lugar? Eu vi que você ficou muito emocionado, né, quando você recebeu o prêmio, né, e chorou, a gente chorou junto também. Eu assisti a live várias vezes, toda vez que eu assisti eu chorava também junto com você, porque realmente foi muito emocionante. Como foi aí o sentimento de você ver ali materializado em forma de troféu o reconhecimento pelo trabalho que você desenvolveu com os meninos? Como você disse, ela tinha 9 projetos belíssimos. Desses 9 que foram selecionados, no meio de 4.000 também, que eu tenho certeza que eram projetos incríveis que os professores desenvolvem no chão da sala de aula. Você também foi professora, Vinícius professor. A gente sabe que a cada dia a gente vai com muita gratidão, muito amor para as escolas. A gente tem uma responsabilidade tremenda. E naquele momento receber o prêmio foi uma realização, Larissa. Foi assim, um reconhecimento de toda uma trajetória, de todo um trabalho dedicado, de uma vida em si dedicada à educação. E a gente ter esse retorno, foi um retorno que não foi, como eu disse no início, para Gustavo. Foi um retorno para a região. O Nordeste, por muito tempo, foi descriminalizado em si em relação à educação. A gente sabe dos perrengues que a gente passa a cada ano. Porém, mesmo diante de tantas necessidades, a gente é firme. A gente é firme, a gente luta. E quando a gente cai em algum momento, a gente não fica lá embaixo. A gente sempre busca, com as adversidades, crescer mais. Apesar dos avanços que a gente já teve, vira e mexe a gente vê algumas piadas, algumas falas que ainda são muito preconceituosas relativas a nós nordestinos, né? A educação do Nordeste. E a gente vê que quando a gente vai avaliar, a gente tem muita coisa em movimento aqui nas escolas públicas, que muitas vezes não tem recurso, não tem oportunidade, professores que não têm ali os insumos necessários para trabalhar, mas que usando um ditado popular, faz dar tripa coração para poder conseguir ali executar esse trabalho com os alunos. Então isso é muito bonito de se ver, né, o quanto o Nordeste luta. A gente teve lá na final do Prêmio Educador Nota 10, tivemos, além de você, teve outra professora que também era pernambucana, né, mas teve mais gente do Nordeste também, né, era Guga? Sim, a gente, durante a premiação, tinha a professora Marta de Paulista, ela trabalhou com crianças na creche, fez um projeto incrível. Tinha a professora Cristiane, ela trabalha na Bahia, porém ela é conterrânea também da gente aqui. Ela nasceu em Triunfo e depois se mudou para Bahia para trabalhar. Porém, a todo momento, quando a gente ia tirar foto com a bandeira de Pernambuco, ela estava lá no meio. Ela disse, eita, eu estou tirando foto com essa bandeira mais bonita do Brasil. E até entrando num ponto, lá durante a premiação, toda aquela questão protocolar, disseram, olha, vocês não podem entrar com nada, tem que seguir todo o roteiro que já foi ensaiado durante o dia. E a gente, nós pernambucanos, né, você sabe que nós somos amostrados. É difícil de resistir. De conter. Então eu coloquei a bandeira de Pernambuco mesmo dentro do paletó. E quando eu cheguei lá, eu disse, olha, se a gente ficar na final, professora, fica eu e você, no momento que citar o nome da gente, a gente abre a bandeira. Então foi um momento assim inexplicável, porque no momento que a gente abriu a bandeira de Pernambuco, todo mundo ficou de pé e bateu palmas. O pessoal reconheceu assim e viu a gratidão que a gente tem ao nosso estado, o amor que a gente tem. E é importante a gente ter esse amor, esse carinho por nossas origens.
verdade, é muito importante, né? Não é ser bairrista, mas é você saber reconhecer de onde você vem, né? E o que é que você pode contribuir para melhorar o lugar onde você nasceu, cresceu, né? Onde te deu ali a base para que você pudesse se formar e ser o que é, né? Além desse projeto que o Gustavo levou para o Educador Nota 10, para ser reconhecido pela escola de Carnaíba, né, pela ETE Paulo Freire, o Gustavo também já atuou aqui na cidade de Flores, né, por questões de logística. Ele fez a escolha de lecionar lá na ETE, mas ele também já desenvolveu trabalhos muito importantes aqui na cidade. Inclusive, Gu, eu queria que você trouxesse, assim, relembrasse para o pessoal da época que você fez aquele projeto falando sobre as fraldas biodegradáveis, né, que vocês fizeram lá em Fátima, se eu não me engano. As fraldas eu já estava em Carnaíba. Em Carnaíba, Em Fátima, a gente fez um projeto muito bacana que ganhou repercussão nacional, que foi a utilização do óleo de fritura para a produção de um biodiesel e fazer um plástico biodegradável também com os resíduos gerados. Então, esse projeto ele ganhou tanta repercussão que ele passou no Caldeirão do Hulk, no Dia do Professor. Foi uma homenagem que teve ao trabalho realizado e foi um momento de reconhecimento para a comunidade. Então, a gente, com a escola, levar o nome da cidade em um programa de grande repercussão nacional, passar em uma emissora tão grande como a Rede Globo, foi assim, foi um sonho. Então a gente pode perceber, né, que essa premiação, né, que esse título que o Gustavo recebeu de Educador do ano 2025 é o Oscar da Educação, tá, minha gente? Pra quem não tá entendendo, isso é o Oscar da Educação, é o maior prêmio que um professor pode receber, assim, no quesito de reconhecimento de trabalho, né, e o Gustavo recebeu, mas não é por uma coisa que ele começou hoje, a jornada dele já vem de muito tempo atrás, né, ele já foi destaque logo quando era calouro e discente, né, lá na faculdade, encontrava com ele pelos corredores lá da universidade e tudo isso construiu a história para que a gente tivesse aí, né, pudesse assistir de perto o sucesso do Guga. Mas trazendo já para o futuro, Guga, vamos falar um pouquinho agora sobre os projetos. Você estava me contando em off que tem alguns projetos que vocês estão desenvolvendo para contemplar algumas escolas, né, aqui da região, que é o programa Mais Ciência na Escola. Como é que esse programa vai funcionar? Conta pra gente toda a estrutura que vai ter. A novidade que você me disse que está pertinho de se realizar também, né? No ano passado, Larissa, o governo federal, visando implementar 1000 laboratórios makers em todo o Brasil, ele lançou um edital do programa Mais Ciência na Escola, onde cada estado seria contemplado com um desses projetos. Esse projeto visa inserir nas escolas a cultura maker e o trabalho de investigação científica e tecnológica com alunos do ensino fundamental. E no ano passado a gente juntou um grupo de professores que tinham o mesmo intuito de buscar a melhoria na qualidade da educação do nosso estado, e com esse grupo a gente submeteu uma proposta visando implementar laboratórios no sertão pernambucano. Então, nessa proposta, a gente indicou 75 escolas do sertão pernambucano, que vão de Tabira a Petrolina, onde aqui no sertão do Alto Pajeú eu fiquei responsável por fazer um levantamento de 25 escolas. E Flores, não poderia deixar de fora, a gente indicou 4 escolas que serão contempladas com esses laboratórios. E o que é que vem de tão especial nesse laboratório? Vem muito maquinário que os meninos vão ficar loucos para trabalhar com eles, na parte de robótica, impressão 3D, cortadora laser. Eu já queria voltar para a escola para poder estudar de novo, só para ter a oportunidade de usar. Imagina os meninos. Imagina o menino no 6º ano, o menino no 7º ano, tendo a oportunidade de estudar robótica numa escola pública. E esses espaços, além desse maquinário que vai ser assim incrível esses meninos terem acesso, vai ter o principal, que é o incentivo para o professor e para o aluno desenvolver o projeto. Em cada uma dessas escolas já tem um professor bolsista recebendo um incentivo do governo federal, tendo a formação para atuar dentro desse espaço, e no início do ano que vem será feita a seleção em cada uma dessas escolas de 10 alunos para receber bolsa do governo federal. Então já é um incentivo o menino estar ali naquele espaço desenvolvendo o projeto, e um incentivo a mais ainda é o menino receber dinheiro para fazer o que ele gosta. Vê que maravilha. Descobrir o mundo, né? Descobrir as coisas, porque a ciência ela é encantadora, transformadora também, porque ajuda a gente a pensar por uma ótica que muitas vezes a gente não tinha pensado antes, né? Nem imaginava que existia. Então, o quanto é importante a gente ter a ciência viva, a ciência que a gente pode tocar de fato, né? E começar a executar aqui na nossa cidade projetos que a gente vê muitas vezes só na televisão, né? Que pensa que é tão longe, é tão difícil, é tão intocável, e a gente vai começar
a conseguir desenvolver isso aqui, né? As 4 escolas contempladas foram o 11 de setembro, Pedro Santos Estima, Paulo Pessoa Guerra e Adário Gomes, não é isso? Isso. E cada uma dessas escolas, a gente já contratou uma empresa onde fez a reforma elétrica no laboratório, porque como são equipamentos caros, precisa ter esse ajuste. Realizou pinturas quando fez necessário o espaço. E agora a gente vai começar uma etapa importante, que é a implementação desses laboratórios. Cada espaço veio um investimento de R$100 mil, que vai desde bolsas até a compra desses equipamentos. Então, a gente conseguiu, através desse projeto para Flores, um investimento de cerca de R$400 mil, que muitas vezes tem até dificuldade de emendas parlamentares de deputados chegar num nível ou num valor dessa magnitude. Desse nível monetário, né, para a gente, e quantos frutos isso não vai poder gerar. Não é? Porque quando a gente traz para dentro de uma escola pública que tem muitos problemas, né, a gente às vezes tem problema de estrutura, como a gente sabe, nossas escolas às vezes melhoraram muito, né, se a gente for levar em consideração a época que nós estudamos, não que nós sejamos velhos, né? Não somos, estamos aí no auge da nossa adolescência, mas teve uma transformação, mudança muito grande, uma evolução positiva, muito significativa, mas que também ainda demanda melhoras, né? Então, quando a gente vê no município de Flores, interior do estado, né, no sertão, que muitas vezes é negligenciado, muitas vezes sofre preconceito por ser localizado onde é, muitas vezes as pessoas não dão nada, só por simplesmente, é lá no meio, lá no final do estado, ninguém vai saber de nada, ninguém vai fazer nada. A gente vê que realmente tem pessoas que são inteligentes, interessadas e capazes de fazer isso, e levando para dentro das escolas para mudar o olhar dos nossos alunos relativo a isso. Então, assim, é muito lindo de se ver o que vocês estão construindo na educação, né? O que os nossos professores, a comunidade escolar tem feito para que isso realmente evolua para os nossos próximos passos, os nossos não, os seus, né? Você estava comentando com a gente que esse segundo semestre foi um semestre bem cheio de coisas, né? De agenda cheia, graças a Deus. Tem mais projetos aí para vocês apresentarem, mais premiações, como é que vai ser daqui até o final do ano? Fala mais um pouquinho para a gente sobre isso. É um momento muito agitado, Larissa, esse segundo semestre da gente, devido a agendas, participação desses meninos, que muitas vezes a gente não imaginou que teria tanta repercussão com projetos, e muitas vezes quem vê aquele projeto ali, aquele resultado do Educador Nota 10, não tem noção do quanto de trabalho está sendo desenvolvido na escola. Lá na ETE a gente tem cerca de 50 alunos bolsistas, alunos que recebem bolsa de R$300 a R$700 por mês. E esses meninos, eles participam de diversos concursos científicos, submetendo os projetos que eles desenvolvem no laboratório, na sala de aula. Então, semana que vem, eu já vou com um grupo para Portugal. Vai ser minha primeira viagem em si para a Europa. Assim, eu estou muito apreensivo, mas com um sentimento de gratidão. Onde esses alunos eles receberam uma premiação de um projeto desenvolvido de acessibilidade, onde na turma deles tem uma colega deles que é deficiente visual, e eles estão fazendo na impressora 3D ferramentas pedagógicas que auxiliam essa colega a aprender o conteúdo da mesma forma com que eles aprendem. Então, em reconhecimento a esse projeto desenvolvido por eles vão fazer uma imersão de 10 dias em Portugal, onde terão acesso a universidades, ao Porto de Aveiro, participarão de um evento que é o Web Summit, que é um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do mundo, e um menino de 15 anos. Então, vê que mudança a gente pode fazer, nós como professores, na vida desses alunos. Aqui na ETE, professor Paulo Freire, a gente abordou a Semana da Pessoa com Deficiência Múltipla Intelectual. A gente abordou a deficiência visual, usando impressora 3D e oficinas de escrita em braille e leitura também. Usamos a impressora 3D justamente para fazer objetos e muito mais que ajudem na educação das pessoas com deficiência visual. Utilizando a impressora 3D, criamos modelos para melhorar a aprendizagem de pessoas com deficiência visual, como uma célula, um alfabeto em braille, um modelo atômico e um tubarão-martelo, para incluir cada vez mais pessoas com tais deficiências na nossa sala de aula. Meu nome é Maria Rita, eu fui acolhida aqui no Espaço Cria muito bem. E eu gostei muito da experiência de fazer uma oficina em braille para outras pessoas também conhecer como é o braille, como funciona. Bom, como vocês puderam ver, aqui no Espaço Cria estaremos focados, pelo menos esse ano, em ajudar pessoas com deficiência visual, com a criação dos nossos trabalhos 3D e futuramente um óculos inteligente, mas isso aí fica pra frente. Bom, meu nome é Felipe e juntos faremos a diferença. E
quantas vidas a gente não toca, né? Porque é um professor para uma sala de aula de 30, 40 crianças, né, jovens, mas não é uma única sala de aula que o professor tem contato, né? Ao longo do dia, o professor tem pelo menos contato com 3, dependendo ali da carga horária, às vezes 4, 5 salas de aula por dia. Então, imagina quantas vidas um professor só não é capaz de transformar, né? Quando a gente vê que esses jovens, 15 anos, vivendo aí o mundo, né, sabendo que através da educação eles podem sim transformar vidas, serem reconhecidos e galgar carreiras, então aí a gente começa de fato a ver o poder transformador da educação, né? E que bonito ver isso, porque quando a gente traz lá o exemplo do projeto que vocês submeteram no Educador Nota 10, que levou ali a solução para uma comunidade, e a gente também ao mesmo tempo tem esse projeto dos meninos, né, na área de inclusão, que olha para dentro da própria sala de aula, na comunidade que eles vivem ali todos os dias, né, convivendo e compartilhando. Então, o que é que a gente pode mudar aqui dentro e o que é que a gente pode mudar lá fora também. Então, é bem bacana de ver como vocês estão construindo isso. E você que vem de uma família humilde, de uma mãe batalhadora, que a gente conhece e admira demais, né, eu acho que você deve estar, ela deve estar pulando de alegria também, né? A minha família, minha base era o que eles poderiam ofertar pra gente, era a educação. Eu morei minha vida inteira lá no São Jerônimo, não sei se vocês conhecem, que é próximo da Cavalhada. Tenho minhas raízes, hoje mesmo, terminando aqui, eu já vou direto para a comunidade, ficar próximo dos meus pais, dos meus amigos, porque foi o estruturante, foi quem esteve com a gente em todos os momentos. E é uma realização a gente chegar nesse pódio tão alto, mas não por ego, mas por reconhecimento da nossa região, para quem dizer, olha, de Flores, veio lá do interior de Pernambuco, mesmo diante de tantas adversidades que a gente teve durante a nossa vida, a gente continuou persistindo, porque a gente é teimoso, né? O nordestino é teimoso e ele gosta de batalhar, gosta de correr atrás sempre. É verdade. Então, que a gente siga o exemplo do Gustavo, né? Que a gente seja persistente, que a gente seja resiliente cada vez mais e principalmente que a gente possa ser inspiração. Muitas vezes a gente tá ali achando que, mas o que eu faço nem é tão importante, né? Mas independente de onde você trabalha, de qual é a função que você exerce, você tem o poder de mudar positivamente a vida de alguém, né? Porque, a não ser que você trabalhe numa sala fechada sem contato nenhum com ninguém, mas que hoje em dia eu acho que isso é praticamente impossível, porque se você não tem contato físico, mas tem um contato virtual, né, através do seu trabalho, então você consegue tocar vidas e transformar vidas, então que a gente possa fazer essa transformação positiva. A gente já vê tanta coisa ruim, tanta notícia ruim, quando a gente vê uma notícia boa dessa, a gente quer falar mais para ver se contagia, para trazer mais e mais coisas. Você está recebendo aqui muitas mensagens dos nossos ouvintes lhe parabenizando, né, que estão muito felizes por você e mais do que merecido, a gente vai falar isso 10, 20, 50 vezes se for necessário, que você realmente merece, é um trabalho muito bonito que você está fazendo e a gente espera que todos os próximos projetos também que vão acontecer sejam tão bem sucedidos quanto esse, viu? Larissa, muito obrigado. Larissa, obrigada, Vinícius. Queria agradecer a todos os conterrâneos florenses, pernambucanos, que estiveram nessa torcida com a gente, que mandaram uma mensagenzinha de carinho. Assim, vocês não sabem o quanto foi importante cada mensagem, cada curtida nesse momento. Agradecer aos meus pais, que também assim, ainda estão em êxtase. Ontem eu fui para a escola, levei eles em si, foi assim, um momento incrível. Eu acho que eu me emocionei mais ontem do que na premiação, porque assim, na premiação eu não acreditei que ia acontecer aquilo. Mas ontem eu estar com meu pai, com minha mãe, com minha esposa, com meus alunos, com meus colegas de trabalho, foi assim, foi algo surreal. Porque a gente viu realmente aquele carinho que todos tinham por a gente, por o trabalho desenvolvido. E deixar uma mensagem para a gente acreditar na educação. A minha escola, eu digo minha assim, nesse sentimento de pertencimento, a ideia do professor Paulo Freire, que leva o nome de um grande pensador, de um grande educador, não poderia fazer diferente. A gente tem que pensar sempre, a gente tem que acreditar na educação, e só ela que vai ser possível transformar vidas, como transformou a minha, como transformou a sua, a de Vinícius, e vai transformar a de milhares, milhões de pessoas ainda no nosso planeta. Vai sim, vai sim. A gente deixa aqui o nosso agradecimento mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite, né? A gente deu muita sorte, inclusive, de conseguir uma brecha na sua agenda, já que você já vai estar viajando novamente semana que vem. E deixar você à disposição, deixar para você, para os meninos, para a escola, não só para a ETE, mas para todas as escolas e instituições educacionais de Flores, do Brasil e do mundo. E os nossos microfones, os nossos canais de comunicação, né? A Florescer FM
estará sempre aberta para receber vocês, para falar sobre esses projetos, comunicar sobre o que vocês estão desenvolvendo, porque quanto mais a gente fala sobre coisas boas, mais coisas boas a gente atrai, mais coisas boas acontecem. É nisso que a gente acredita. A Florescer FM está no ar há 25 anos, levando muita informação para a comunidade, para a população. E lá no comecinho era só a gente, né? Era o único meio que as pessoas tinham para se informar. Então hoje a gente vai atualizando todas as nossas ferramentas, mas com o mesmo objetivo de levar informação de qualidade para todas as pessoas, para que a gente, aonde a gente quer que vá, a gente consiga levar histórias bacanas e muito inspiradoras assim como a sua, Lu. Então muito obrigada. Eu que agradeço, Larissa.